Bom dia a todos. Que bom poder contar com a sua companhia mais esta manhã para nossas reflexões. Hoje nós vamos falar sobre coragem. Eu vivo dizendo que viver requer coragem. E nessa manhã nós vamos falar da coragem de Jesus. Jesus mestre, Jesus guia e que nos deu um grande exemplo de coragem. E a benfeitora Joana de Ângeles vai iniciar no capítulo 10 do livro Jesus e a Atualidade, falando sobre a coragem de Jesus. E ela inicia trazendo para todos nós que a vida de Jesus foi uma vida de constantes desafios. Isso é importante a gente frisar bem, porque muita gente diz assim: ah, mas era Jesus. Ah, porque era um espírito superior, o governador planetário. Mas independente de ser um espírito de escola, independente de ser um mestre, um guia, uma vez aqui na Terra, vivendo as experiências aqui da matéria, ele enfrentou as vicissitudes da vida, assim como todos nós. E o que são vicissitudes? São justamente os acontecimentos da vida, os altos e baixos que acontecem na vida de cada um de nós, os desafios, também os períodos de calmaria. Mas Jesus não foi isento disso. Jesus viveu uma vida humana e enfrentou também desafios para nos exemplificar, para nos mostrar a importância de ter coragem diante dos desafios da vida. E é sobre isso que Joana fala nesse capítulo. Em luta contínua em favor do bem, Jesus jamais deixou de agir corretamente, com desassombro. A mensagem de que ele se tornara portador, objetivando libertar as consciências humanas para a verdade, dele fez o paladino da coragem. A verdade é que quando nós falamos de determinados assuntos numa sociedade cheia de vícios, acostumada a viver de aparências, né, onde uns vão buscando reproduzir comportamentos coletivos muitas vezes equivocados, quando você tem uma pessoa que chega trazendo algo a mais, essa pessoa precisa ter coragem para romper com aquele sistema, para mudar aquilo que tem sido realizado por muitos, né? Jesus nunca anuiu com o crime disfarçado de legalidade, com a arrogância mascarada de humildade, com a injustiça apoiada pelos poderosos, com a hipocrisia travestida de honestidade, com a discriminação de qualquer natureza, sob justificativas sociais, econômicas, raciais ou religiosas. Jesus elegeu um samaritano como exemplo de solidariedade, em detrimento de um sacerdote presunçoso e de um levita astuto, que desfrutavam de algum prestígio na comunidade dominadora, embora aquele fosse detestado e desconsiderado. Apoiou a mulher que se tornara objeto de prazeres e era acusada publicamente de haver induzido o homem ao pecado, ao crime, com naturalidade e ternura, escolhendo uma equivocada de conduta pública irregular para torná-la mensageira da boa nova da sua ressurreição. Fez-se a voz dos humildes e esquecidos, os sem direitos nem apoio, a fim de que os seus justos reclamos se fizessem ouvidos. Conviveu com as pessoas ditas de má vida, sem receio de contaminação, com total desprezo dos que possuíam privilégios em uma vida má, a qual se entregavam ocultamente. Sua palavra, suave ante os sofredores, tornava-se contundente e viril diante dos perversos, dos bajuladores
e dos pusilânimes, os quais nunca temeu. Em momento algum, Jesus receou perder a vida, pois que para isso viera. Não negociou favores ou submeteu-se às conveniências humanas. Humilde não se fez subserviente. Afável não se tornou piegas. Amigo não se qualificou subalterno. Sempre estoico, mantinha a linguagem e a conduta próprias para cada ocasião, pessoa e circunstância, sem afastar-se do roteiro que estabelecera. Viveu e agiu com firmeza, fora de subterfúgios, mantendo um só comportamento, o de fidelidade a Deus, ou seja, o de fidelidade à criação. Jesus sabia muito bem quem ele era, por que viera aqui à Terra e qual a sua responsabilidade e o seu papel. Isso fez com que ele, durante a sua permanência aqui na Terra, não se distraísse com as ilusões da matéria e conseguisse olhar para aquilo que é real e verdadeiro, não imaginando que ele pudesse se contaminar com questões sociais ou com determinadas condutas externas, mostrando a cada um de nós que aquele que sabe quem é não precisa temer a sua companhia. Precisa sim seguir, porque o ambiente externo não é capaz de corrompê-lo. Jesus mostrou isso. Ele andava com aqueles considerados, ainda excluídos e segregados da sociedade. E sabia olhar para cada um de seus irmãos de trajetória, não julgando ou condenando o seu comportamento. Muitas vezes, o que Jesus olhava era a intenção, mais do que as palavras ditas, mais do que os formalismos. Ele conseguia ver o que ia no coração de cada um. Ele sabia que alguns daqueles seus irmãos equivocados estavam naquela condição justamente por fazer parte das suas trajetórias evolutivas. Mas ele enxergava potencial divino em todos os homens, mesmo nos equivocados. Porque a nossa natureza é uma natureza que segue um curso evolutivo. Todos nós vamos evoluir. Todos nós vamos rumo ao progresso, por caminhos distintos, é claro. Mas Jesus conseguia enxergar no coração do homem aquilo de perfectível que havia em cada um daqueles seus contemporâneos. E é nesse sentido que a benfeitora Joana de Ângeles nos convida a nos apoiarmos em Jesus. Então ela diz: apoia-te nele. Sob tribulação ou fora dela, busca-o. Em dúvida atroz ou perseguido, pensa como ele, agiria nessa situação e faze conforme te inspire a consciência reta. Reflexione com tranquilidade em torno da coragem de Jesus e busca-lhe o exemplo. Tenha coragem de viver. Não te escondas, nem escamoteis a tua situação sob desculpas e mentiras. Autoanalisa-te banhado pela claridade dos ensinamentos dele e rompe os grilhões que te jugulam ao medo, à insegurança, à instabilidade, ao sofrimento moral e físico. Enfrenta com naturalidade os teus limites e angústias, confiante na vitória, não te evadindo dos deveres que te compete realizar. Em cada insucesso, aprende como não repetir a façanha, sem depressão ou arrependimento. A experiência é a súmula das tentativas que deram resultados positivos e negativos. Nunca temas a ninguém, atribuindo-lhe uma superioridade, um valor que certamente não possui. Respeita, sim, as conquistas de cada pessoa, considera e toma como estímulo para ti, a fim de que também alcances essas realizações superiores. Concede-te o direito de ser humano e o dever de cresceres sempre,
sem que te detenhas no degrau ou patamar onde te encontras. Age sempre ajudado pelo otimismo. O medo é inimigo atroz, que dizima vidas aos milhões. E é nesse sentido, né, que Joana vai nos chamando a atenção ao fato de que durante as nossas existências vamos passar por situações realmente que vamos fracassar, situações que vão ser profundamente desafiadoras. Mas longe de nós ficarmos presos, né, e ficarmos com esse sentimento de nossa, fracassamos, nossa, nós não demos conta, nossa, foi tão difícil, que a gente possa olhar e refletir para a situação e dizer: o que nós aprendemos com essa situação? Se essa situação vier a se repetir, o meu comportamento vai ser o mesmo? O que eu posso mudar? Eu conversava recentemente com minha mãe a respeito disso. Nós tivemos experiências muito desafiadoras, né, durante o meu processo de maternidade propriamente dito. E em alguns momentos nós tomamos algumas decisões que foram muito precipitadas. E minha mãe dizia assim: nós erramos muito. E eu virei para ela e falei assim: mas nós também acertamos muito. É um balanço. E isso é a vida. A gente vai aprendendo. Há coisas para as quais não existem fórmulas. A gente vai aprendendo durante o processo, à medida que as situações vão acontecendo nas nossas vidas. E a gente precisa estar aberto a isso, entendendo que nós estamos longe de sermos perfeitos, nós temos ainda que conquistar muitas coisas. E aí Joana diz assim: permitam-se serem humanos, permitam-se errar e acertar, permitam-se aprender a cada momento, estejam abertos a esse aprendizado, né? Permitam, né, aceitem essa possibilidade de crescimento que a vida oferta a vocês através das diferentes experiências. Muitas vezes, as pessoas, por medo de errar, elas vão ficar estacionadas, porque elas simplesmente têm medo e não saem do lugar. O medo aprisiona, o medo oprime. O medo, muitas vezes, é reflexo do nosso orgulho que não quer sair daquele patamar em que muitas vezes a gente se coloca. Mas é uma coisa que não é real. A vida está aí para a gente vivenciar integralmente, intensamente. A coragem, ela vai nascer justamente nos valores morais do homem que elege essa conduta correta para uma vida feliz. A coragem de viver, ela deve ser treinada continuamente, vencendo as pequenas barreiras da timidez, dos receios de fracassos, dos complexos de inferioridade, das doenças reais ou imaginárias, fortalecendo o ânimo em cada triunfo e reconsiderando a ação em cada insucesso. A nossa mente é um instrumento valioso e que a gente precisa usar e treinar de forma adequada. A gente precisa transmitir à nossa mente bons pensamentos para que a gente fortaleça esse sentimento de coragem dentro de nós. Tem uma coisa muito simples que eu conversava essa semana com uma amiga e que eu me recordei quando eu estava lendo esse parágrafo, porque ela dizia assim: às vezes, quando a gente vai ao médico, que ele prescreve um medicamento para a gente não deve ler a bula, porque quando a gente começa a ler aquela parte dos eventos adversos, ainda que a gente não sinta nada, muitas vezes a gente vai sentir tudo. E aí ela brincou dizendo assim: uma vez eu comecei a usar um medicamento psiquiátrico e quando eu li a bula, ele afetava tudo que vocês possam imaginar. E ela falou: nós estávamos, né, naquele auge da pandemia do Covid-19, que a gente ainda está, né, com bastante casos, mas naquele momento ainda que era muito difícil, não tinha vacina para todo mundo, aquela coisa toda. E ela disse que ela precisou começar a tomar essa medicação e quando ela começou a tomar, no dia seguinte ela estava prostrada na cama, muito mal, e ela estava sentindo todos os efeitos adversos do medicamento.
e ela achou, sentiu tão intensamente que ela achou até que tivesse com um Covid muito grave. E aí a gente ficou brincando, que ela falou assim, o que é a cabeça, né? O que é a nossa mente? A gente pode construir ou destruir, e tudo a depender daquilo que a gente consegue mentalizar, aquilo que a gente consegue estar vivenciando. A coragem é uma conquista que difere muito da temeridade. O homem de coragem, ele espera, confia e age no momento próprio. Enquanto aquele que é temerário, ele vai se fazer muitas vezes precipitado, impiedoso e até mesmo irresponsável. Joana, então, finaliza o capítulo dizendo para a gente assim: toma como exemplo para a tua vida a coragem de Jesus e segue tranquilo. Então, ter coragem não é fazer enfrentar desafios impossíveis. Ter coragem é seguir a nossa vida com tranquilidade, sem desespero, sem ansiedade, sem inquietações inúteis, vivenciando o momento presente dentro daqueles desafios que nos são apresentados no momento. De nada adianta ficarmos ansiando, né, ansiosos pelo dia de amanhã, porque a gente não sabe exatamente como será esse dia. Nós não temos controle sobre todas as coisas. Nós só podemos controlar as nossas próprias vidas, e ainda assim, com algumas limitações. A gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa estar atento para o que pode ser realizado no dia de hoje, para que a gente não fique tão distraído, tão ansioso, tão preocupado com aquilo que não é o aqui e agora, que amanhã a gente venha se lamentar por não ter vivenciado etapas importantes da nossa existência. Por isso é importante ter coragem de olhar para a vida e encará-la em realidade, com seus altos e baixos, com seus grandes desafios, com os momentos de alegria e também os momentos de tristeza, entendendo que cada momento, cada etapa é importante para o nosso aperfeiçoamento e o nosso desenvolvimento. Jesus veio nos mostrar isso, que é preciso estarmos atentos e fortes, que possamos buscar na oração as saídas para os nossos problemas, porque a nossa oração, a oração, quando realizada com fé, com equilíbrio, com serenidade, ela nos conecta com o divino que há em nós e abre nossas mentes, né, para que estejam em sintonia, com os espíritos de escola e possamos receber as boas vibrações da espiritualidade de luz. Precisamos estar vigilantes para que nós não nos esqueçamos de viver aquilo que precisa ser vivenciado por cada um de nós. Que a gente possa seguir com coragem e fé, como Jesus. Muita paz para todos e eu espero vocês na quinta-feira para a gente continuar refletindo em torno do texto do livro Jesus e a Atualidade, de Joana de Ângeles. Muita paz. Que Deus nos abençoe.